Olá pessoal, tudo bem? Estamos na continuação do nosso estudo do livro O Poder da Bênção dos Pais, com o autor Greg Hill. Nós estaremos estudando sobre 3 componentes críticos da disciplina. Há muitos anos eu compreendi que para criar uma cultura de bênção e separar a identidade de comportamento ao lidar com os filhos, eu teria de aprender a colocar em prática os 3 componentes de governo da família comunicados em Provérbios capítulo 6, versículo 23. Esse texto das Escrituras nos diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Assim, vemos que os 3 componentes da disciplina são: primeiro, uma ordem; segundo, uma instrução; terceiro, uma repreensão. O primeiro componente, a ordem, serve para assegurar que eu transmite claramente ao meu filho o que espero dele. Se eu disciplino meu filho por algo que nunca lhe disse que deveria fazer, isso magoará seu coração e criará confusão. Assim, o primeiro passo é apresentar claramente o que se espera da criança. O segundo lugar vem a instrução. É fundamental aplicar à criança a linguagem apropriada à sua idade, porque essa norma é importante. Se você dá à criança uma ordem sem explicar por que ela existe, esta criança aprenderá a obedecer somente quando você estiver por perto para aplicar a consequência. No entanto, quando a criança entende o critério por detrás da ordem, ela pode optar por obedecer aquela ordem não por temer a punição, mas por compreender o propósito da restrição. O terceiro componente é a repreensão. Trata-se de aplicar a consequência quando determinada ordem é violada. Lembre-se, Deus governa oferecendo escolhas com consequências. A repreensão é essa consequência. Se o pai ou a mãe nunca estabelecem ou aplicam a consequência quando o filho viola a ordem, fazem com que a regra não tenha efeito na vida do filho e ensinam-lhe que a ordem dos pais nada significa. Muitos pais falham em separar a identidade do comportamento ao abençoar seus filhos quando os disciplinam e, desse modo, disciplinam os filhos com ira, por 3 razões simples e práticas. Alguns nunca aprenderam o sistema de governo de Deus. Outros compreendem o sistema, mas não conseguem determinar antecipadamente que decisões devem deixar a critério da criança e quais requerem limites com consequências forçadas. Ainda outros pais determinam limites e ensinam aos filhos o propósito das ordens. Todavia, assumem erroneamente que seus descendentes obedecerão de forma natural. Infelizmente, faz parte da natureza humana testar os limites. Assim, se os pais não planejarem com antecedência onde estabelecer limites e que consequências aplicar ou não, quando os filhos testarem os limites e violarem a ordem, terão dificuldades para tentar decidir o que fazer. Quando os pais pensam sobre a consequência a ser aplicada se a criança violar um limite, é muito fácil cair no método de governo de Satanás, amaldiçoando a identidade do filho na tentativa de controlar seu comportamento. Isso, então, resulta em trocas emocionais tempestuosas, especialmente com adolescentes, e serve apenas para criar um ambiente de maldição em vez de bênção. Isso já gerou grandes danos emocionais em muitas famílias, em que ambos, pais e filhos, basicamente tentam tolerar um ao outro.
em situações mais graves, essas ofensas provocam profundo desprezo e antipatia ou ódio. Se você gostou desse estudo sobre esses 3 componentes, compartilhe esse vídeo e segue o nosso canal e clique no sininho para que você venha receber todas as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.